Me ajude a receber com alegria o pastor dessa casa que vai estar ministrando nesta noite, pastor André Nobre. Que altura é essa aí, irmão? Si? Pega aí um sol maior. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Podem tomar o assento de vocês, irmãos. Antes da gente ler o texto, Deus me trouxe uma pequena reflexão a respeito dessa imagem que está projetada aqui no fundo. Eu creio que ela é profética para algumas pessoas que estão aqui. E ao mesmo tempo ela é pedagógica. Sabe aqui... Sabe essa parte aqui que está brilhando ali? Segundo a astronomia, ela é uma nebulosa. Significa uma poeira cósmica. Ali, nessa imagem representada, é uma porção de hidrogênio, né? É um emaranhado de componentes químicos onde são formados as estrelas. Ali acontecem fusões nucleares, ali acontecem criações e nascimentos de estrelas, supernovas, né, explosões. Ali naquelas mais brilhantes, a gente pode talvez ver uma supernova, aquela vermelhinha ali em cima, à direita, no centro, poderia ser uma estrela anã. Eu não sou muito especialista em astronomia, não. Mas quando eu cheguei aqui na Comunidade das Nações, uma das primeiras coisas que me impactou, todas as vezes que eu chegava aqui, irmãos, era entender que Deus, Ele é tão grande, ao ponto de criar trilhões de estrelas, criar toda essa mega estrutura, irmãos, que aos nossos olhos é impossível de captar. Aqui nessa poeira cósmica aqui, a gente tem aquela outra... nebulosa, que é muito famosa, né? Que são aquelas torres, onde hoje em dia a gente diz que o que a gente vê, a imagem projetada, ela nem existe mais, mas ali são formados sistemas solares, estrelas, e esse mesmo Deus, poderoso para criar toda essa estrutura espacial, solar e cósmica, é o mesmo Deus que se importa especificamente com o seu dia a dia. É o Deus que conhece o seu nome, conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, irmãos, que vela por você enquanto você está dormindo. Esse Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, Ele cria toda essa estrutura, Ele sabe o nome de cada uma dessas estrelas pelo nome, mas Ele conhece o seu nome, e Ele te chama de filho amado. E todas as vezes que eu, lá na outra igreja, em 2019, até isso durou por volta de um ano, essa impressão na minha alma, quando eu me sentia pequeno e o Senhor falava: ei, eu sou grande, você pode até se achar pequeno, mas eu como grande, eu olho para você. Então não se sinta pequeno, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é maior do que a sua pequenez, Ele é maior do que a sua percepção
de insignificância. Olhe para a grandeza de Deus e olhe para você como parte dessa grandeza em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor por esse pequeno insight. A segunda coisa é que todos vocês que estão aqui, eu quero declarar profeticamente sobre vocês, que vocês estão se preparando por estarem no primeiro dia do ano, na presença do Senhor. Alguns viraram, do dia 31 para o dia 1º. Mas nós escolhemos intencionalmente, como o pastor Jedson disse, intencionalidade, estarmos diante da presença do Senhor no primeiro dia. E por isso eu quero declarar que o Senhor, Ele será constante na vida de vocês. O ano de 2025, ele não será uma variação, em que um momento você sente a presença de Deus, no outro você sente desânimo e não quer vir na presença do Senhor. 2025 será marcado por essa ação, por essa atitude, por essa volição de estar diante da presença do Senhor. Você e o Senhor estarão caminhando lado a lado em 2025. Não há gigantes que pararão a disposição em você estar caminhando com o Senhor. Ora, pode vir gigante? Pode, mas eu vou dar uma bicuda, como usando as palavras da pastora Patrícia, eu vou dar uma bicuda na cara do cão, mas vou continuar na presença do Senhor. Pode vir tempestades, pode vir chuvas, pode vir desertos, mas em nome de Jesus, a constância, repita comigo, constância, fidelidade e constância do Senhor acompanharão vocês. E essa fidelidade e essa constância, ela virá acompanhada de recompensa, como o Fabão bem disse. Aceleração, recompensa, restituição. Vocês serão recompensados em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Agora a gente pode começar a pregar. Obrigado, pastora Márcia, você me incentivou nessa noite a pregar mais profeticamente. Gênesis capítulo 12, versículo 1, é um texto que é propício para nós iniciarmos essa nova fase. O tema previsto, que eu vi hoje de manhã, era a Era do Espírito, não é isso? Acho que é isso, é a Era do Espírito. Nós não somos guiados, como diz, aí ó, falei pro, tu vai ralar aí o Alisson, ele me perguntou agora cedo, fazendo um adendo, pastor, me manda os versículos. Falei, cara, vai ser um trabalho difícil, porque a minha mente, eu tenho o esboço mais ou menos preparado, mas chega na hora, eu mudo conforme a mente vai dando aqui. E aí a Era do Espírito diz que nós não somos guiados. Muda aí, Alisson, vai para Romanos capítulo 8, versículo 6 a 9. Romanos 6 a 9. Trabalhando sobre esses aspectos que nós estamos já profetizando, sobre constância, sobre aceleração, sobre caminharmos com o Senhor, independente das dificuldades, nós estarmos aliançados com o Senhor. Romanos 8, de 6 a 9. E o tema previsto para esse mês, eu acho, que é a Era do Espírito, nós podemos dizer que esse ano de 2025, ele será possível nós vivermos todas as promessas que estão guardadas, prometidas, que estão separadas para nós, porque nós não viveremos de acordo com as nossas perspectivas, mas nós viveremos de acordo com as perspectivas do Espírito Santo. E Romanos capítulo 9, versículo 8 a 6, diz assim: pois a inclinação da carne é a morte, mas a vida do Espírito é vida e paz. Pode passar, até o 9. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É uma incoerência. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vocês, porém, e aí eu quero declarar que esses vocês, porém, como Paulo disse para a igreja que estava em Roma, nós podemos tomar posse dessa palavra, que essa palavra é para nós, comunidade das nações de Valparaíso. Nós, porém, não estamos sujeitos à carne, mas nós estamos sujeitos ao Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E eu quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo, ele não está alheio à sua presença aqui neste lugar. Ele está próximo de você e ele habita em todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso ele diz: mas se o Espírito se de fato habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí agora a gente pode ir para o texto de Gênesis, capítulo 12, que nos mostra alguém que não viveu, não andou segundo a lei dos homens, não viveu segundo as suas próprias disposições, não deu ouvidos à dúvida, à incredulidade ou aos problemas, mas viveu, caminhou segundo o Espírito. E lá em Hebreus capítulo 11, o rol dos heróis da fé diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Portanto, todos aqueles que creem no Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, estão sendo justificados, estão sendo aliançados com o Senhor, estão sendo declarados aptos, estão sendo preparados para viver grandes, maravilhosas e poderosas coisas no Espírito Santo, como Abraão viveu. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: o Senhor disse a Abrão, na verdade, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu acho que até o 4, se não me engano. Vai lá, vamos passando. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E o 4, para terminar. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Se eu pudesse dar um tema nessa mensagem de hoje o que você está levando para o seu novo tempo? Quais são as bagagens ou quais são os fardos que você está levando para esse novo tempo para o qual você tanto está criando expectativas? O que você tem preparado? Quais são as bagagens, os fardos ou os objetos, sejam eles espirituais ou físicos, que você está levando para esse novo tempo? Todos nós, diante de uma nova esperança ou de um novo caminho a percorrer, nos preparamos de alguma forma. Quando você vai fazer uma viagem, você prepara a sua bagagem. Amanhã, a Raquel está toda chorosa, porque amanhã os meninos vão para o Rio de Janeiro com as avós, né? Com a avó deles, e ela estava preparando a mochila. Quando você vai para um ambiente de frio, por exemplo, o que você leva? Você leva sunga? Você leva blusa de frio. Quando você vai para um ambiente de subida da montanha, né? Aqui os arrus, aqui os legendários, você segue a lista. Quando você está indo para um novo tempo na sua vida, caminhando com o Senhor, o que você está disposto a abandonar para que o seu fardo não fique pesado nessa nova jornada? A pergunta que eu tenho para você, irmão, você está sendo impulsionado para viver o novo de Deus? Nós estamos, desde o ano passado, profetizando, é isso, pastor Helenice? Um novo tempo para um novo templo, para um novo tempo. Nós estamos crescendo, expandindo, e você faz parte desse crescimento. Olha, irmãos, isso implica que você tenha a necessidade ou a possibilidade de abrir mão do velho, abrir mão de coisas que não estão alinhadas com o seu novo tempo. E antes, eu ia deixar isso mais para o fim, mas me veio a memória agora, eu posso esquecer.
fazendo adendo com o que o pastor Jedson disse ontem, que me marcou muito no finalzinho do culto ontem. Ele falou para algumas pessoas que estão chegando aqui na comunidade das nações, é necessário cortar vínculos. Alguma coisa nesse sentido, não lembro a palavra específica, mas é necessário que você firme os seus pés de uma forma fixa e total aqui. Que você não fique olhando para o passado, ou que você não se permita, irmãos, ficar dubiando entre dois pensamentos. Isso, quando ele disse isso, eu olhei para a minha vida e falei, uau, foi exatamente aquilo que eu precisei viver. E olhei para a vida do pastor Jedson, para o testemunho dele, e vi que foi exatamente isso que ele precisou viver também. Sabe, irmãos, algumas novas histórias que Deus tem para você viver, elas são incompatíveis com alguns momentos da sua vida que no passado podem ter sido favoráveis. E nesse texto que nós lemos, Abraão estava no meio da sua parentela. Eu acho que foi o pastor Jefferson, não sei quem foi que pregou recentemente sobre esse tema, parece até que eu estou copiando a mensagem, né? Mas pregou sobre isso. Ele estava muito confortável naquele momento. Ele estava no meio dos seus pais, vivendo com os seus irmãos, e de repente Deus olha para Abraão e fala, Abraão, eu tenho uma aliança com você. Eu pergunto, vocês conseguem me definir teologicamente o porquê que Abraão foi escolhido para essa missão? Pastor Amorim, pastor Jefferson, vocês conseguem me dizer, lendo Gênesis capítulo 1 até o 12, quando aparece esse texto, o porquê que foi Abraão e não Terá? Por que não? Terá era o pai de Abraão, né? Ou o outro irmão de Abraão? Por que foi Abraão o escolhido e não outra pessoa? Eu não consigo teologicamente ver o motivo para isso. Não consigo ver, e isso me traz uma palavra para animar o meu coração, e ela pode ser transmitida para o seu, irmãos. Não se compare com outras pessoas que vivem outras estações na sua vida. Assim como a Bíblia ela não deixa explicitado o motivo pelo qual Abraão foi o escolhido para ser o detentor, o portador daquela promessa, daquela aliança, não está escrito porque ele era mais bonito, porque ele era mais preparado, porque ele era mais santo, mas simplesmente era alguém que Deus olhou e resolveu fazer uma aliança. Ei, não olhe para quem você acha que você é, das suas imperfeições, das suas desqualificações. Olhe para Deus, olhando, chamando e falando para você que Ele tem uma aliança com você nessa noite. Ele ama você, Ele chama você, Ele te quer como uma aliança, como foi com Abraão. Se Abraão não tem um motivo explicitado para ser chamado, é para dizer para cada um de nós que nós também podemos ser chamados para uma aliança, independente das nossas características. Sabe, essa indefinição na Bíblia me mostra que ela é possível para mim e para você. Independente do que você carrega, Deus Ele vai te chamar, e Ele te chama hoje para ser aliançado, e chama, ei, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Porque Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Esse é o grande detalhe, irmãos. Ele estava disposto. Diga comigo, disposição. E foi exatamente o que eu disse para vocês no início. Vocês estão aqui dispostos. E essa disposição, ela vai ser imputada sobre vocês como uma possibilidade de Deus fazer algo poderoso na vida de vocês. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, mas nem todas as regras, nem todas as diretrizes estavam estabelecidas. Deus não disse para Abraão onde ele iria, o que aconteceria, não falou para Abraão que ele passaria fome, que ele teria que ir para o Egito, não falou para ele que ele passaria medo.
e teria que mentir para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, ao invés de sua esposa. Não disse que ele passaria pela mesma situação com Ameleque. Ameleque também mentindo pelo mesmo motivo. Sabe, irmãos, Deus não disse para Abraão que ele passaria fome e sede naquela terra onde ele estava implantado, mas ele tinha uma promessa que Deus estaria com ele e seria bem sucedido e que as promessas dele se cumpririam. Com isso eu quero dizer para você, irmãos, que se Deus tem uma promessa para você em 2025 e você não tem todas as diretrizes, se você não sabe todos os caminhos a tomar, qual o caminho que você vai tomar? A fidelidade ao Senhor, independente das dificuldades. Pode vir tempestade, como eu falei, pode vir as lutas, pode vir o luto. Às vezes vai vir situações em que você vai ter que perdoar o seu irmão, vai vir situações de traição que você vai passar. Mas todas essas situações não escapam ao conhecimento e à vontade soberana do seu Senhor, que vai te dar vitória em nome de Jesus. A palavra para você é que 2025 você sentirá a presença do Senhor mais forte do que quando Abraão sentiu medo na terra do Egito. Você não... pode aplaudir, pastor Amorim. Tudo que está escrito na Bíblia é para aperfeiçoar a nossa fé. Não é que você leu o exemplo de Abraão e falou, eu vou cair nos mesmos erros de Abraão. Ora, irmãos, se fosse para a gente repetir os mesmos erros de Paulo, a gente estaria perseguindo os crentes antes de se converter. Eu quero dizer para você que diferente de Abraão, irmãos, que foi o pai da fé, nós superaremos, porque em Jesus nós faremos grandes e maiores coisas, amém? As dificuldades elas não farão você trair a sua palavra com o Senhor em nome de Jesus. Se dificuldades vierem, você não precisará temer ao ponto de mentir sobre nada que esteja aliançado com a sua promessa com o Senhor. Abraão temeu porque ele ainda não tinha, irmãos, a confiança necessária para vencer com a verdade. E eu quero dizer e declarar que a verdade ela será tão poderosa na vida de vocês, que vocês vencerão com ela. Vocês vencerão com a verdade. Vocês vencerão com a fidelidade ao Senhor. Portanto, Abraão, ele ouviu, mas ele errou. Sabe? Abraão, ele recebeu uma diretriz de Deus dizendo, sai do meio da tua parentela. E o tema que eu dei inicial era, o que você está disposto a abandonar nessa jornada? Abraão, ele tinha uma diretriz para deixar essa família para trás. E o bispo, ele falou na virada de ano, no culto das 10, que alguns relacionamentos eles devem ser, irmãos, deixados no momento passado que ele serviu para alguma coisa. Nesse novo momento, nessa nova jornada, nessa nova fase, existem alguns relacionamentos, e aí eu vou usar as mesmas palavras que o bispo falou para não ficar nenhuma dúvida. O relacionamento com a sua esposa, ele é indissociável, indissolúvel, amém? Mas eu quero dizer, irmãos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizades, relacionamentos inclusive eclesiásticos. Por isso, novamente eu cito o que o pastor Jetson disse. Quando eu vim do meu ministério antigo em 2019, eu ainda pensava nisso, não, eu vou ter 2 igrejas, vou ficar indo lá e cá. Mas, irmãos, quando eu me dispus a viver o novo de Deus, eu tive que cortar relações com velhas doutrinas, com velhas
com velhos dogmas. Como dizia sempre o pastor Jetson, você precisa virar o copo para permitir que o novo de Deus ele encha o seu copo. Talvez você nessa nova jornada precisa ser esvaziado de uma teologia, irmãos, que às vezes ela só te machucou, só te magoou, ela só te confundiu, ela só te afastou da graça, mas te deu muita, soberba, orgulho ou prepotência, quando na verdade a graça, ela é doce, ela é favorável, ela é transformadora em nome de Jesus. E eu vivi essa graça, e se não fosse essa graça, pode ir aplaudindo, se não fosse essa graça, irmãos, o que seria de mim desde 2020 para cá? A graça, ela me fez mais do que vencedor em nome de Jesus, que é o culto de hoje, não é isso? Eu tinha tanto para falar, vamos lá, eu tenho que falar aquela frase de sempre, né, que vocês dizem que você, não, eu vou roubar a frase da Anderá, não é, irmãos, é de vocês também, todos vocês se amam, nós nos amamos. Eu tinha tanto para falar, mas estou acabando. Eu amo muito vocês, mas Jesus ama muito mais vocês. E eu só amo vocês porque eu sinto uma pequena parte do amor de Jesus por cada um de vocês. Porque quando eu olho para vocês, cada um de vocês, irmãos, eu vejo o quanto o amor de Jesus ele é nítido, poderoso e palpável na vida de cada um de vocês. Sabe, eu consigo sentir, e essa é uma das habilidades talvez interemocionais, interpessoais, que me levou a cursar psicologia, que eu sempre tive muito forte em mim, de olhar para as pessoas e conseguir sentir a sensibilidade, a atmosfera das pessoas. Eu consigo sentir a diferença do Arthur e do Guilherme, e quando eu olho para as pessoas, eu consigo ver, irmãos, às vezes a estação que aquela pessoa está vivendo, sentir a pressão que muitas vezes ela está vivendo, mas ainda assim eu consigo ver nitidamente o quanto que Jesus, ele ama e se esforça para que aquela pessoa, ela o conheça e viva mais intensamente o amor dele. Por isso, quando eu olho para vocês, eu não consigo não amar vocês, sabendo o quanto que Jesus, ele ama vocês. E para chegar na conclusão dessa mensagem, dizendo de fato o quanto eu amo vocês, nessa estação nova que vocês estão vivendo, Abraão ele levou Ló, e se você continuar lendo, tanto que Ló trouxe problemas para Abraão, não é brincadeira. Abraão levou Ló, na verdade a Bíblia diz que Ló continuou acompanhando Abraão nesse caminho. O primeiro problema que Abraão teve, não sei se foi o primeiro, porque eu não lembro a cronologia, mas Ló acabou sendo sequestrado e vai lá Abraão ter que lutar uma guerra de outra pessoa para salvar o seu sobrinho Ló. Depois, Ló, ele começa a ter problema com os pastores de Ló, com os pastores de Abraão. Depois, Ló, ele acaba sendo envolvido em uma disputa de terras em que, ao invés de honrar o seu tio, ele escolhe o melhor caminho. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É que você, nesse novo caminho que você tem que tomar, nessa nova história que Deus tem escrito para você e que você está buscando, e eu sei que intencionalmente você está atrás dessa nova história. Foi Jesus que falou comigo ou eu ouvi um outro som aqui? Não, né? Achei que era microfonia, então. Mas nessa nova história que você está buscando, irmãos, você precisa realmente deixar bagagens que não são compatíveis com o novo de Deus na sua vida. E com isso eu estou querendo dizer que você talvez esteja carregando para 2025 relacionamentos ou sentimentos de relacionamentos que estão te ferindo até hoje. Pessoas que no ano passado te acusaram, te traíram, te feriram, te abandonaram, te decepcionaram, e o seu coração precisa estar aberto para receber o novo de Deus. É como uma mensagem que eu já preguei do celular. Se o seu celular está lotado, a sua memória está dominada por fotos antigas, ou por arquivos,
ou por aplicativos corrompidos, é impossível você conseguir instalar o novo de Deus nessa sua nova história. Então é necessário que você faça, irmãos, uma busca nessas fotos antigas, nesses arquivos que não são mais compatíveis, e libere essa nova fase, que você tire da sua mochila essas coisas que não são compatíveis com a sua caminhada, nessa jornada nova com o Senhor. E o exemplo mais poderoso que eu tenho sobre essa jornada é de Jesus, porque o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, aí pode botar, Alisson, nos fala sobre alguém que tinha tudo, mas para viver uma nova fase, ele precisou abrir mão daquilo que não era compatível com aquela fase que ele estava precisando viver. Eu estou falando de Jesus, que a Bíblia diz, lá em Filipenses 2,5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é o modo de pensar de Cristo? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Você pode parar aí, a gente já continua. Mas talvez você está retendo a qualquer custo algo que você considera até virtuoso. A sua divindade, a sua virtude, a sua personalidade, a sua individualidade. Ora, irmãos, Deus precisou se dispor da sua própria divindade para viver o seu propósito. E você não está disposto a abrir mão de algo para viver o novo de Deus na sua vida? Sabe, talvez a fase que você vai viver, ela é um pouco inferior à fase que você viveu. Assim como José. José, na casa do seu pai Jacó, era filho. Ele tinha acesso, ele tinha liberdade. Mas quando ele virou escravo, ele não podia mais se portar, se comportar. Ele não podia mais viver como filho. Mas ele não se deixou abater por isso. Porque independente dos seus comportamentos, independente das suas habilidades, a sua nobreza, ela tem que estar dentro de você. José, ele não se comportava mais como filho, ele se comportava como servo, mas a nobreza dele ele mantinha dentro do seu coração. Quando José foi para a prisão, ele não era mais nem um servo, agora ele era um cativo. Ele não podia nem mais manter a mesma administração livre. Mas ainda assim, ele manteve a nobreza do seu coração. Mas ele não tinha mais o status de filho. Talvez em 2025, irmãos, você vai ter que regredir no seu emprego, para que depois Deus te honre e te coloque no palácio, como aconteceu com José. O que eu estou querendo dizer para você, é que Davi, ao oposto do que aconteceu com Jacó, primeiro ele era um simples pastor de ovelhas, e depois ele se tornou um guerreiro, e como guerreiro ele teve que aprender novas habilidades. Ele não podia mais guerrear, irmãos, com um cajado na mão. Ele teve que adquirir novas habilidades, deixar o cajado, deixar as ovelhas, deixar as práticas antigas, para viver o novo de Deus. Quando ele se tornou rei, ele não podia mais agir, se comportar apenas como um guerreiro. Ei, a fase que Deus está te colocando, independente de qual seja, ela exigirá de você um comportamento compatível, independente da nobreza que você carrega. Amém, irmãos? Você entende isso? Que a nobreza, o caráter de Deus, de Cristo em você, ele é imutável, mas as práticas, as ações, as bagagens e os conteúdos que você deverá fazer, eles devem ser diferentes. Por isso, o texto continua dizendo sobre Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana.
ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mensagem que nos anima nessa noite a viver o novo de Deus, respondendo à pergunta: o que eu estou disposto a levar nesse novo ano? O que eu preciso abandonar? Talvez essa pergunta seja muito metafísica, mas na prática eu dei exemplos como Abraão levando o seu sobrinho que ele deveria ter deixado. Eu falei de José, que não podia mais se comportar como filho enquanto ele estava na condição de servo. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se antes você era gerente na sua loja, e agora você precisou mudar de emprego, e agora você é subordinado, não se ensoberbeça mais, ou não fique querendo se sobrepor sobre o gerente atual. Talvez, irmãos, Deus tenha te rebaixado como rebaixou José, para provar o seu coração, até que você seja exaltado na condição de governador e te dar a sua própria empresa, em nome de Jesus. É isso que viver o novo de Deus implica. Relacionamentos com a sua companheira, com a sua esposa, implica em perdoar também. Talvez no seu estudo, na sua faculdade, você precisará se rebaixar e viver o novo de Deus. Mas independente, como eu falei no início, o Deus criador das nebulosas, das supernovas, das galáxias, e que conhece cada fio do seu cabelo, Ele estará com você nesse ano de 2025, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu peço para que a Gui já possa começar aqui a fazer a sonorização. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o nosso pastor Jetson, fazer o encerramento. Para que cada um de vocês que ouviu essa mensagem, e que no seu coração tem algo a ser deixado em 2024, que você diante dessa mensagem sentiu que precisa ser deixado no altar do Senhor, ou que precisa ser abandonado, precisa ser deixado para trás, para você viver o novo de Deus, ou novos comportamentos que você precisa adquirir, que você tem sempre repetido os mesmos padrões destrutivos que te levam sempre ao mesmo fracasso. Coisas que você considerava serem imprescindíveis para serem vividas, como você dizer, isso é parte de quem eu sou e eu não posso abrir mão disso. Isso é parte da minha personalidade e eu não abro mão disso. Ora, irmãos, Jesus se esvaziou de quem Ele era, da sua divindade, para poder viver algo novo e para poder fazer com que nós vivêssemos o algo novo. E você não é capaz de abrir mão da sua soberba, do seu orgulho, ou daquilo que você acha que é virtude, porque não existe nada mais soberbo do que a falsa virtude ou a falsa humildade. Jesus nessa noite, mediante o exemplo de Abraão, mediante o seu próprio exemplo, nos convida a vivermos o algo novo diante da sua presença, para entrarmos no novo ano, deixando para trás aquilo que não combina mais com uma vida de intimidade, uma vida de verdade e uma vida de intencionalidade com o Senhor. Ele quer que você nessa noite deixe como Eliseu deixou, queime as carroças do passado, deixe como aconteceu na vida de Paulo, que disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação, do prêmio da soberana vocação em Deus. Nós estamos avançando, comunidade das nações, e não retrocedendo. Portanto, que você deixe e abandone qualquer fardo, qualquer
culpa, qualquer laço com o passado, qualquer vício, qualquer transgressão, iniquidade, qualquer pensamento hereditário ou qualquer traço tóxico na sua vida que não combina mais com a nova fase que você precisa viver, que você abra mão daquilo que não está alinhado com a sua nova fase e que você possa viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus.